Na sua concepção, por que muitos estão desistindo da vida? Famílias em ruína. Você conhece alguma família desta forma? Você conhece pessoas desistindo da própria vida? Você conhece? Dentro do Templo Maria Santíssima nos deparamos com muitas situações como essa. Famílias desesperadas porque um dos seus tentou retirar-se da vida. Isso abala toda a estrutura familiar, não é? E as famílias que estão simplesmente em ruína por causa de falta de respeito, por falta de compartilhamento, por falta de interação. Meus irmãos, é preciso se precaver contra o mal, não deixar que o ladrão entre para trancar a porta. A porta deve ser trancada antes do ladrão entrar. Então, para que a sua família não seja atingida por esse mal, preste atenção nas informações que vamos disponibilizar para você a partir de agora aqui no programa Madrugada com Deus, aproximando a espiritualidade de você. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você está acompanhando o Madrugada com Deus. A intenção é dar a você ferramenta para se proteger contra o mal. Essa é a intenção da Casa Espiritual Maria Santíssima, deste momento de reflexão que nós temos todos os dias no Madrugada com Deus. É preciso sim refletir para não sermos atingidos por esse mal, para que a nossa família não seja atingida por este mal. Como diz o Cristo Jesus, é fundamental que fechemos a porta antes do mal entrar. Quando o mal entra, nós temos um prejuízo muito grande e um desgaste tão grande quanto para retirar esse mal que adentrou ao nosso seio familiar. É preciso sim tratar a nossa casa como um templo, como uma igreja. E de fato não existe solo mais sagrado do que aquele que te acolhe, te abriga. É ali que você é você. É ali que você é você. É ali que você estará à vontade. É ali que você não precisa falsear ou fingir nada, ou não precisa sequer lidar com pessoas que não seja agradável a você, porque é o seu espaço. E esse espaço ele tem que ser propício ao refazimento das forças espirituais. Quando a pessoa ela deixa a casa desorganizada, é porque a desorganização está nela. Quando a pessoa não tem coragem de arrumar algo que está bagunçado, é porque a mente está bagunçada. E pegou no seu calo, foi? Mas é para você refletir, não é contra você não, tá? A casa, o nosso espaço íntimo, representa o nosso interior, nosso sentimento, nosso pensamento. Então, se o nosso interior está organizado, está limpo, com certeza a nossa vida flui melhor. Mas flui mesmo. Por quê? Porque tudo que está limpo, ele corre uma energia boa, ele corre um fluxo de força, não é? Agora, quando tem obstáculos, empecilhos, aí começa a criar barreiras. Aí as coisas parece que não andam mesmo. Mas bem, o tema é esse, vai ser abordado por Julio Del Toro. Então, se você está aqui é porque é importante você saber. E eu te pergunto, o porquê muitos estão desistindo da vida? Por quê? Porque são perseguidos. Muitos destes jovens, até adultos, são perseguidos pelos cobradores do passado, que fica fermentando ideia, essa vida não vale nada, nada. A melhor coisa é você se recolher da vida. É melhor se recolher da vida. E aquilo vai fermentando, você não vai vendo alegria e mais nada.
você não vai mais compartilhando forças, você não quer, aí você percebe que as pessoas dessa forma, ela quer apenas se isolar. Quando ela se isola, ela não se alimenta da interação com as pessoas. Nós nos alimentamos mutuamente. Sim, numa interação, nós estamos nos alimentando e alimentando as pessoas. De quê? De energia, de vida, de compartilhar conhecimentos, experiências, vontades e desejos. Quanto mais você interagir com pessoas boas, mais esse bem você adquire. Quando a pessoa ela está envolvida com muitas atividades de caridade, ela está sem dúvida, se alimentando daquela boa energia. Quando a pessoa compartilha o bem, ela vai se deparar com o bem. Quando a pessoa ela é religiosa e ela comunga a sua fé na prática, com certeza ela cria uma estabilidade nela. E quando a pessoa tem a consciência de que a casa dela é o próprio templo, ela coordena a casa de um jeito em que, mesmo que a família não comungue da sua crença, ela irá se beneficiar desta força. Então, independente, meu marido não comunga da crença espiritualista, não tem problema. Mas se você comunga e você sabe o bem que te faz, ora, aplique esse bem em seu lar para que todos da sua casa possam realmente se beneficiar. Ele não precisa ter a mesma ideia sua, mas ele precisa, sim, sentir que essa fé que você tem transforma a sua vida e faz você ser capaz de ajudar outras vidas, como a dele. Ou vice-versa, de repente é você, homem, que tem fé, ora, então exerça a sua fé dentro da sua casa para que todos possam estar protegidos contra o mal. Meus filhos adolescentes não querem saber disso. Mas a partir do momento em que eles têm você como uma boa referência de fé, a hora da necessidade, ele sabe onde buscar. Ele vai ter aquela referência e vai aplicar. Pois estes jovens que são meio revoltados, né? Eles observam muito e eles querem coerência. Os jovens querem coerência, não aqueles pais que dizem que precisa ter uma religião e eles mesmos não comungam a religião. Ou aqueles religiosos que na igreja falam uma coisa e em casa faz outra. Não. Estes espíritos que estão aí encarnados num corpo ainda de jovens, de adolescentes, quer que tenha coerência no que se fala. Não é mesmo? Bom, vamos fazer a nossa prece e vamos passar a palavra ao Júlio Del Toro, que aborda esse tema neste sábado, dia 12 de abril. Senhor, nós vamos pedir hoje por todas estas famílias que foram atingidas por esse mal, onde os seus familiares, por um descuido, um dos seus familiares, por descuido, acabou retirando a própria vida. Nós pedimos, Senhor, que as forças do bem, que o amor possa refazer os corações destes parentes que não compreendem a atitude deste ser. E este, arrependido, sofre as dores das angústias dos seus familiares. Que esta falange de Maria Santíssima possa acolher tanto esta alma como os encarnados familiares. E assim, Senhor, nós pedimos. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escasséus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração
o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso eterno e puro amor. Que assim seja. Amém, amém, amém. Que de fato a nossa igreja seja o altar da caridade, para que se faça a vontade de Deus em nós. Em minha prece, no particular, eu sempre peço: Senhor, me faça uma ferramenta da sua vontade. Me faça, Senhor, uma ferramenta da sua vontade. Me faça uma ferramenta da sua vontade. Eu peço sim que haja a condução de Deus, mas eu não fico esperando que Deus me carregue. Eu peço a condução de Deus nos meus pensamentos e nas atitudes que eu tomo, pois tenho uma consciência de que a presença de Deus se faz, mas sou eu que tenho que me fazer presente a Deus. E como se fazer presente a Deus? Aplicando o bem. Deus é o próprio bem, Deus é amor. Agora, se eu ajo contrário ao que foi apresentado de Deus a nós, pelo próprio Cristo planetário, então eu estou distante de Deus. Eu estou distante. Se eu faço o mal, eu me distancio do bem, não é? Se eu tenho ódio, eu estou me afastando cada vez mais do amor. Obrigado, obrigado. Que essas famílias tenham recebido esta força espiritual que nós nesse momento transmitimos. Os irmãos estão dizendo aqui para nós que fora necessário e que fora muito importante essa prece que fizemos nesse sábado, pois muitos familiares estavam totalmente desestruturados, mas que essa prece fez com que eles refletissem muito. E obrigado a você que participou desta oração, pois esta família, tem uma família neste grupo do Madrugada com Deus que se beneficiou muito deste momento. E esta família agora vai refazer a vossa vida familiar, graças a Deus. Bem, vamos passar a palavra então ao mundo espiritual. Julio Del Toro nos fala. Muitos homens estão tirando vida das suas mulheres. Muitos homens não percebem quantos espíritos estão do seu lado, insuflando cada vez mais o ódio, não pelo um ser carnal, não pelo gênero diferente do dele, mas pelas mágoas trazidas em seu pregresso. Muitas mulheres estão traindo seus companheiros. Muitas mulheres estão abandonando os seus lares. E não estão percebendo a quantidade de espíritos que estão fazendo de tudo para afastá-las daqueles que elas têm compromisso para poder se ajudar. Muitas crianças estão se afastando dos compromissos espirituais que eles têm. E pior, alguns ainda desistindo da sua própria reencarnação.
eles não estão percebendo multidões e multidões de espíritos que estão do seu lado rindo e aguardando apenas a sua chegada, para que possam aprisioná-los do nosso lado e assim continuar ainda com a tua perversidade, fazendo com que eles se sintam cada vez mais infelizes em seus caminhos. Um espírito, quando se sente infeliz, ele não tem mais vontade de lutar. Um espírito, quando se sente só, ele não busca mais os seus amigos. Um espírito, quando se afasta da sua casa e de seu lar, ele acaba perdendo todas as forças que tem e toda a capacidade que tem de lidar com o próprio mal. As casas que nós visitamos, nós estamos trabalhando para que todos possam mantê-las como um ambiente sagrado. Mantenha a sua casa, mantenha a sua família, por mais difícil que pareça, aprenda para entender quais são os laços que os unem, quais são os sentimentos que vos afastam e quais são as infiltrações que tentam todos os dias perturbar o teu lar. O Cristo nos ensinou um caminho e Ele disse: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então busca esse caminho, busca o caminho que Ele dá forças, busca o caminho que Ele dá entendimento, busca o caminho que Ele dá paz, e você compreenderá que a força de Deus manifesta na alma e na vida de cada um de nós. Obrigado, Júlio Del Toro. Obrigado pelas suas palavras. Obrigado pelo compartilhar do conhecimento. Sabe, o tempo todo nós somos assistidos. O tempo todo. O tempo todo. Mas uma assistência não é feita obrigatoriamente. Ela não é imposta. Seria muito mais fácil se Jesus, quando passou no plano material, ele impusesse o seu conhecimento à humanidade, não é? Seria muito, como aquele povo naquele período imaginava que o Messias viria para libertar o povo prometido com armas na mão, para acabar com o inimigo. E até hoje, passado 2000 anos, há muitas pessoas que esperam uma ação divina para acabar com seus inimigos. Elas não querem acabar com a maldade que há nela, ela quer acabar com o mal dos outros que a atingiu. Não é desta forma que você recebe ajuda. A ajuda vem para você ser superior ao mal que os outros possam ter feito a ti. E após a superação, você estará num patamar que ele não conseguirá te atingir, porque você deu seguimento à sua vida, não ficou ali se martirizando pelo mal que te fizeram. Não. Te fizeram mal? Meu irmão, segue tua vida, refaz a tua vida. Mas refaz mesmo. Você foi roubado? Vai embora, meu irmão. Vá conquistar mais daquilo que te tiraram. Vai em frente. Vai em frente, dê a volta por cima. Você foi traído? Perdoa, deixa que o traidor já se condenou pelo ato e segue teu caminho. Vá ser feliz. Vá ser feliz, meu irmão. Bom, para vocês que se depararam com uma situação como essa, de tragédia dentro de casa, o Júlio Del Toro citou aí homens que espancam suas mulheres, mulheres que traem os seus digníssimos companheiros e vice-versa. Entendamos que todo o mal que se comete é a sementinha que plantamos que irá germinar e nós vamos ter que colher amargamente o que foi feito. Então, eu sempre digo, seja honesto por você, não para mostrar aos outros. Seja fiel por você, não para o outro. Eu sou fiel a ela, eu sou fiel a ele. Não, você tem que ser fiel a você. A sua fidelidade é com o seu caráter.
Quando você é fiel a você, você não está preocupado em ser fiel com ela, pois é da sua conduta. Você não está preocupado em ser fiel com ele, pois é da sua conduta a fidelidade. Seja fiel. Bem, vamos lá. Livro dos Espíritos. Questão 496, Allan Kardec pergunta o seguinte: o espírito protetor pode fazer mal se abandonar a pessoa? Boa pergunta, e aí? Resposta do mundo espiritual: não. Os bons espíritos nunca fazem mal. Se eles se afastam, outros menos evoluídos podem se aproximar. Aí as consequências ruins acontecem por culpa, eu não gosto da palavra, mas por culpa da própria pessoa, não por azar, mas pelo ato de ela, pelas condutas dela, afastar o espírito de luz, o espírito de luz conhecido como protetor. O protetor protege aquele que quer se proteger, aquele que quer a proteção. O protetor não vai te impor, não. É como uma mãe, um pai, ele protege os filhos até o filho se tornar ali adulto, até hoje até adolescente, né? Depois de adolescente, poxa vida, você já não consegue mais dar a proteção que seu filho precisa. Por quê? Porque ele já se acha isso, já quer sair, já quer fazer isso, fazer aquilo. Não é mesmo? Mas o protetor, como um pai e uma mãe, ele estará sempre presente na hora que o seu protegido pede, não é mesmo? Bem, interessante foi, não é? Paulo de Moraes traz aí os fragmentos bíblicos. Vamos aprender com o nosso amigo, vamos lá? Vocês se lembram aí os nomes dos 12 discípulos de Jesus? 2 Simões, Pedro e Zelotes. 2 terminados em E, André e Tomé. 2 Tiagos, Tiago maior, Tiago menor. 2 Judas, Tadeu e Judas Iscariotes. 2 evangelistas, Mateus e João. 2 discípulos novos, Filipe e Natanael, ou Bartolomeu. Hoje vamos tratar de São Tiago. São Tiago maior era filho de Zebedeu e Salomé. Foi chamado por Jesus para ser apóstolo, juntamente com seu irmão João. Então, Tiago, irmão de João, recebeu o cognome de Boanerges, ou filho do trovão. Assistiu a vários milagres de Jesus, assistiu à transfiguração e à agonia no Getsemane. Tiago era de Betsaida, onde trabalhava com a pesca. Tinha personalidade forte e ambiciosa. Foi um dos mais íntimos discípulos de Jesus. Pregou na Judéia, tornou-se o primeiro mártir entre os apóstolos, morrendo pela espada de Herodes Agripa I. Depois que Jesus convocou a Simão Pedro e a seu irmão André, ele caminhou um pouco mais ao longo da praia da Galileia e convidou a Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Tiago e seu irmão responderam imediatamente ao chamado de Cristo. O rei Herodes Agripa I ordenou que ele fosse executado ao fio da espada. A tradição diz que isto ocorreu no ano 44 depois do Cristo, quando ele seria ainda bem moço. A narrativa evangélica nunca menciona Tiago sozinho. Sempre fala de Tiago e João.
Até no registro da sua morte, o livro Atos dos Apóstolos refere-se a ele como Tiago, irmão de João. Isso até é bom, né? Porque assim, como havia 2 Tiagos, evita-se a confusão dos nomes. Eles começaram a seguir Jesus no mesmo dia e ambos estiveram presentes na transfiguração. Jesus chamou a ambos de filhos do trovão. A perseguição que tirou a vida de Tiago infundiu novo fervor entre os cristãos. Herodes Agripa esperava sufocar o movimento cristão, executando líderes como Tiago. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 24. As tradições afirmam que Tiago foi o primeiro missionário cristão na Espanha. Tiago, filho de Zebedeu, tinha um perfil idealizador. Era um pensador com comportamento criativo e intuitivo, mas sempre bem equilibrado e flexível. Tornou-se o primeiro mártir entre os apóstolos, morrendo pela espada de Herodes Agripa I, como já falei. O dia de sua celebração é 25 de julho. E agora, por fim, você sabe de onde vem a expressão antes do Cristo? Como que surgiu esse negócio? Em 1650, o arcebispo irlandês James Ussher fez as contas e concluiu que Deus criou o mundo às 15 horas e 30 minutos do dia 23 de outubro de 4004 antes do Cristo. Você está achando engraçado? Pois é, vamos lá. E que o Apocalipse aconteceria no mesmo dia e horário em 1996. Já passou, né? Bem, é óbvio, errou, né? Mas Ussher inventou a expressão antes de Cristo que usamos até hoje. Né? Inclusive antes de Cristo. Aí ocorre que o correto é dizer antes do Cristo. Antes de Jesus, tudo bem que Jesus é nome, mas Cristo é a categoria que esse espírito atingiu na sua evolução espiritual. Então, por favor, a partir de agora, antes do Cristo, depois do Cristo. Embora o Cristo não tenha antes nem depois, certo? O Cristo é desde o princípio dos princípios, até antes, como está lá na narrativa evangélica de João. Ele estava no princípio com Deus. Ele era Deus. O mundo foi feito por ele. O planeta Terra foi feito por ele. Então, dizer que antes do Cristo, depois do Cristo, é só uma questão mesmo de marcar um tempo que balela. Porque antes do Cristo, depois do Cristo, não, Cristo sempre. Um fraternal abraço. Obrigado, Paulo de Moraes. Deus te abençoe. Obrigado, meu irmão. Que bom poder ouvir informações que somem a nós. Soma. Quando você conhece, você se sente mais seguro. Sabe, é como colocar mais uma pedrinha do quebra-cabeça, sabe? Sabe, ali uma peça a mais, e aí o quebra-cabeça vai se fortalecendo, você vai vendo, agora eu estou entendendo o que é. Não é assim? Agora eu estou entendendo a vida. Por quê? Porque eu estou colocando pecinhas a mais. É o conhecimento.
E eu agradeço por você estar aqui conosco, agradeço mesmo. Muitíssimo obrigado, muitíssimo. Que o sábado seja de muita luz em sua vida, que você possa exercer a sua religiosidade no dia de hoje. Hoje, a Casa de Maria faz atendimento em Ribeirão Preto. Hoje, em Ribeirão Preto, atendimento a partir das 13 horas. Atendimento em Juiz de Fora. Atendimento em Juiz de Fora pela manhã e à tarde. Então, chega cedo, vai. Atendimento em Juiz de Fora. O endereço, coloca aí, vai. Coloca junto o endereço Ribeirão Preto, Juiz de Fora. Tá aqui, não tá? E se você quiser continuar com o endereço, entra no nosso site. Tem aqui em São Paulo, tem lá no Santuário também. Atendimento em Caxias do Sul. Também ali em São José, as terapias. Entra no nosso site. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Amanhã estaremos de volta, pois o horário nós cumprimos. Meia-noite, o Madrugada com Deus, ele se tornou aí o seu parceiro, né? De madrugada, tem gente que assiste de manhã. Muitíssimo obrigado. Amanhã estaremos de volta. Ó, meu forte abraço. Que a paz de Deus, do Cristo e de nossa Mãe Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.